Queridos, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, o Evangelho de Lucas, Lucas 22. Evangelho de Lucas 22, a partir do versículo 39. Lucas 22, a partir do 39, vamos ler o que o texto diz. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E lhes disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A nossa mensagem nesta noite, ela tem o seguinte tema: confiando no plano de Deus para a nossa vida. E eu começo perguntando para você: você costuma fazer planos? Você costuma planejar as coisas? E a segunda pergunta que eu faço para você é: todos os seus planos dão certo? Você consegue executar todos os planos que você planejou, que você pensou? Você já teve algum plano frustrado na sua vida? Você já se viu frustrado nos seus planos? E por que nós não conseguimos sempre realizar os nossos planos? Porque nem sempre eles dão certo. Por que algumas vezes os nossos planos são frustrados? Porque nossos planos não são perfeitos. Porque nós não somos perfeitos. Nós não temos todo o poder, nós não temos todo o conhecimento, nós não temos o conhecimento de todas as coisas, nós não controlamos o tempo, nós não controlamos a história, nós não controlamos a vida. E é por isso que os nossos planos falham, porque nós somos finitos e eles são finitos como nós. Mas eu quero dizer para você que existe um plano eterno, criado por um Deus eterno, um Deus infinito, um Deus perfeito, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que tem todas as coisas nas suas mãos. Ele tem um plano eterno, perfeito, e todas as coisas, inclusive a sua vida, a minha vida, estão dentro deste plano. Nada acontece por acaso, por força da natureza, por sorte ou por azar. Mas tudo o que acontece, acontece de acordo com o propósito de Deus e para a glória de Deus. Esse plano de Deus não começou hoje, esse plano de Deus não começou há algum tempo atrás, esse plano de Deus começou na eternidade, quando o Conselho Trino, Pai, Filho e Espírito Santo estavam reunidos para o plano da redenção. Nesse plano, o Pai criou todas as coisas e elegeu aqueles que Ele amou para a salvação.
O Filho se encarregou da nossa redenção. Ele deu a sua vida para nos redimir. Esse seria sua parte, ou essa seria sua parte no plano. O Espírito Santo vem para aplicar a obra da redenção em nosso coração. Ele nos ilumina, Ele nos dá entendimento, Ele nos ajuda a compreender a vontade de Deus para a nossa vida. E esse plano de Deus, esse plano que Ele preparou na eternidade, Ele teve um grande momento, um momento ápice, para ser realizado na história, no mundo, na história, na nossa vida. Sabe quando? Foi há mais de 2000 anos atrás, lá na Galileia, quando em Belém, uma pequena e humilde cidade, recebeu uma criança que nasceu num lugar humilde, simples, em uma família humilde, simples, comum daquela época. Mas naquela noite maravilhosa, linda, importante, divina, o bebê que nasceu foi recebido por um coral de anjos, foi recebido por homens sábios, foi recebido por pastores, foi recebido em meio à criação. E aquele bebê cresceu. Ele era diferente. Ele crescia em sabedoria e graça. Ele se preocupava em fazer a vontade do Pai Celestial. Aquele bebê se tornou um rapaz, um jovem, um homem, e quando ele atingiu a idade de 33 anos, ele começou a pregar, a ensinar. Ele amava as pessoas, ajudava as pessoas. Obrigado. Ele amava as pessoas, ajudava as pessoas, curando, expulsando espíritos malignos, restaurando a dignidade, a vida, renovando, trazendo alegria e sentido para a vida daquelas pessoas. Todos sentiam amor em suas palavras, todos sentiam amor nos seus ensinamentos, e o seu ensino trazia vida para aquelas pessoas. Em todo tempo, ele procurou ser fiel, em todo tempo ele procurou ser obediente, e ele foi perfeito em todo o seu caminho. Até que ele teve que cumprir a parte mais difícil do plano. Ele teve que ser humilhado, ele teve que ser surrado, ele teve que carregar uma enorme cruz, aonde depois de carregá-la, ele ainda foi pregado naquela cruz. Zombaram dele, ele se sentiu abandonado, ele viu todos aqueles que antes ele ajudou, curou, que ele amou, ele viu ali naquela multidão, mas ninguém estava por ele. Ele recebeu toda a ira de Deus destinada a nós sobre si. Ele morreu por nós, ele se entregou por nós. E sabe por que ele fez isso? Sabe por que ele sofreu? Sabe por que ele foi humilhado? Sabe por que ele carregou aquele madeiro? Porque esse era o plano de Deus para a vida dele. Esse era o plano eterno de Deus para a vida do seu filho. E o propósito deste plano era te salvar. Ele veio para nos salvar, para nos resgatar. Foi por isso que ele morreu, por isso que ele se entregou, para cumprir o plano de Deus em sua vida, para te salvar dos seus pecados, da condenação, da morte eterna, da ira de Deus.
Ele veio para transformar a sua vida, para que você deixasse de ser aquela criatura velha, pecadora. Ele veio para transformar, para mudar o seu coração, para mudar a sua mente, para mudar a sua história. Ele veio para libertar você dos seus vícios. Ele veio para redimir você dentro da sua família. Ele veio para te tornar uma pessoa verdadeira, justa, honesta, que ama fazer o bem, que ama praticar o bem, ter misericórdia, ser paciente, ser manso, ser humilde. Ele veio para que você pudesse encher do Espírito Santo. Ele veio para que você pudesse conhecer o amor e a graça dele. Quando você e eu, quando nós estávamos longe, quando não o conhecíamos, quando estávamos perdidos em nosso pecado, quando nossa história parecia que estava chegando ao fim, por causa das nossas desilusões com este mundo, por causa do nosso pecado, por causa das nossas decepções, por causa dos nossos medos, da nossa insegurança, quando tudo parecia perdido, a graça dele nos alcançou. Ele estendeu a sua mão e nos tirou do lamaçal do pecado. Ele estendeu a sua mão e nos resgatou da perdição eterna. Quando tudo parecia perdido, ele nos libertou, nos resgatou, nos salvou. E com isso ele cumpriu o propósito de Deus para a redenção da humanidade. Qual era o propósito de Deus? Resgatar a sua vida. Resgatar a sua vida. Eu quero que você saiba que para ele não foi algo simples, não foi algo fácil. Teve um momento em que ele temeu. Foi quando ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Ali tudo poderia ter acabado. Ali poderia não haver mais esperança, fé, salvação, se o pai tivesse ouvido o choro do seu filho, se o pai tivesse olhado para a agonia do seu filho, se o pai tivesse olhado para o medo do seu filho, e ele tivesse enviado seus anjos para acabar, para destruir, para resgatar o seu filho, então não haveria esperança, então não haveria salvação, então não haveria conhecer a graça e o amor de Deus. Mas ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha. E então ele obedeceu à vontade do Pai, para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a nossa esperança eterna. Sim, foi isto que ele fez. Eu quero te falar como o exemplo de Jesus, como o exemplo de Jesus para nós, o exemplo que ele nos deu, pode nos ajudar a confiar no plano de Deus para a nossa vida. O texto que lemos, do Evangelho de Lucas, capítulo 24, ou melhor, 22, o texto que lemos, Jesus nos ensina a confiar no plano de Deus. E a primeira coisa para você confiar no plano de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa buscar a Deus em oração. Do versículo 39 ao versículo 42, Jesus estava orando. Ele foi orar, ele levou seus discípulos, e o objetivo desta oração, ele disse aos seus discípulos, era para não entrar em tentação. Irmãos, nós somos tentados em todo o tempo, tentados para pecar, tentados para desagradar a Deus, desobedecer a Deus, tentados para fazer aquilo que Deus não quer. Nós somos tentados a entristecer o Espírito Santo, nós somos tentados a não agir como crentes, nós somos tentados a ceder ao pecado.
Principalmente quando nós estamos no momento mais difícil da nossa vida, quando nós estamos passando por tribulações, por lutas, nós somos tentados. E então Jesus diz aos seus discípulos: orem para que vocês não entrem em tentação. Muitas vezes, quando estamos atribulados, quando estamos passando por momentos difíceis em nossa vida, nós somos tentados a ser levados pelo ódio, nós somos tentados a ser levados pela vingança, nós somos tentados a ser levados pelo desespero, pela amargura, nós somos tentados a ser levados pela omissão. Então o melhor remédio contra a tentação, o melhor remédio contra o pecado é orar, é pedir a Deus que sonde o nosso coração, é pedir a Deus que nos ajude, é dobrar os joelhos como Ele fez, ou ficar em pé ou sentado, não importa como, mas é orar ao Senhor e confiar ao Pai aquilo que estamos sentindo. O filho expôs o seu coração, o filho colocou o que estava sentindo, ele se colocou diante do Pai no momento mais difícil da sua vida, no momento de maior medo da sua vida. E por que ele buscou o Pai em oração? Porque só o Pai podia ajudá-lo, só o Pai podia consolá-lo. Olha aí no versículo de número 43. Enquanto ele orava, enquanto ele estava ali triste, angustiado, orando, e sabendo das dificuldades que ele iria enfrentar, o Senhor enviou um anjo para consolá-lo. Quando nós oramos a Deus, quando nós entregamos o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, a nossa tribulação, quando nós colocamos as nossas angústias, os nossos medos diante do Senhor, o Senhor nos consola, como Ele consolou o seu filho no momento mais difícil da sua vida. Ele não livrou o seu filho da morte, mas Ele consolou o seu filho. A sua palavra estava lá para aquecer o coração, para tratar o coração, para cuidar do coração. Então, meu irmão e minha irmã, ao invés de você, no momento de tristeza, dificuldade, se entregar, ao invés de você desistir de tudo, ao invés de você se deixar levar pela tentação, cometer pecados, desagradar a Deus, entristecer seus irmãos, a sua família, ore a Deus, coloque-se na presença de Deus, peça o auxílio do Espírito Santo, porque Ele vai consolar o seu coração, como consolou do seu filho. A segunda coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos estar conscientes do sofrimento da vida. Olha aí, versículo 42, ele diz: se queres, passa de mim este cálice. Depois versículo 44, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele estava em grande agonia. Não seria fácil. Ele já estava sentindo os efeitos do que ele passaria. O seu desespero, o seu temor humano como homem era tão grande. Porque além de ser humilhado pelos homens, além de padecer na mão dos homens, ele iria sofrer na mão do Pai. Ele iria receber a ira do Pai, ele iria receber castigo por conta dos nossos pecados. Ele estava em grande agonia, e nessa agonia diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Você imagina o seu Senhor, o teu Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que você confessou como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que você ama, que você crê, que você espera. Você sabe que enquanto ele estava ali no jardim, o seu suor se tornou em gotas de sangue, porque o seu sofrimento era grande. O plano, o propósito não era fácil de cumprir. Não seria fácil passar pelo sofrimento, não seria fácil padecer nas mãos dos homens, mas seria ainda muito mais terrível padecer nas mãos de Deus.
Ele estava consciente de tudo aquilo. Sabia que não seria fácil. Mas ele fez isso por nossa causa, para cumprir o plano de Deus. Nessa hora, ele pensou em você. Nessa hora, ele chorou por você. Nessa hora, ele sofreu por você. Se ele desistisse, você não estaria aqui. Você não teria esperança. Mas ele não desistiu, porque ele amou você. Ele não desistiu porque ele escolheu cumprir o plano de Deus e o propósito de Deus para a sua salvação, para a nossa salvação. A terceira coisa que nós precisamos entender é que precisamos cumprir a vontade de Deus mesmo no sofrimento. Deus não tem compromisso nenhum com o nosso bem-estar. Aonde que Deus disse para você: siga a mim que você não terá mais problemas nessa vida? Aonde Deus disse para você: siga a mim que você não passará por dor, que você não terá dificuldades, que você não enfrentará a morte, que você não enfrentará os sofrimentos deste mundo? Aonde você encontra isto na Escritura? Deus não tem compromisso nenhum com o nosso bem-estar aqui neste mundo, porque neste mundo nós teremos aflição, e a maior prova de que Ele não tem nenhum compromisso com o nosso bem-estar é que o próprio Filho dele que veio ao mundo teve que sofrer. Este mundo é um mundo de sofrimento porque é amaldiçoado pelo pecado. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós passaremos por aflições. Ele não nos isenta do sofrimento, Ele não nos poupa, Ele não poupou o seu próprio Filho. Mas eu quero que você saiba que Ele tem um propósito no sofrimento. O escritor aos Hebreus diz que Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento. E o propósito de Deus no sofrimento é nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar o nosso caráter, aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar a nossa confiança, a nossa perseverança, nos fazê-lo conhecer melhor. Lembram de Jó? Antes eu te conhecia, antes do sofrimento, e depois do sofrimento, meus olhos te veem. Às vezes Deus nos permite passar pelo sofrimento, pelas dificuldades, para abrir os nossos olhos, porque nós somos tão corrompidos pelas coisas deste mundo, somos tão apegados às coisas deste mundo, somos tão ligados às coisas deste mundo, que não vemos que muitas vezes estamos comprometendo a nossa fé, que muitas vezes não vemos que estamos comprometendo a verdade do Senhor em nossa vida, estamos vivendo algo que Deus não quer que nós vivamos, estamos praticando ou fazendo coisas que Deus não quer que façamos, e muitas vezes Deus nos permite passar para que os nossos olhos sejam abertos e nós entendamos: não é isso que Deus quer de nós. Deus nos trata, nos aperfeiçoa, nos transforma através do sofrimento. Então, meu irmão, assim como Jesus, aprenda a se submeter à vontade de Deus. Aprenda a viver o plano de Deus para a sua vida. Pode ser doloroso, pode ser sofrido, pode ser difícil, mas no final é o melhor. Depois que Cristo morreu, ressuscitou e foi exaltado ao céu, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E diante dele toda língua se dobrará, ou toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará, dizendo que Ele é o Senhor. Depois que nós passarmos pelos sofrimentos deste mundo, pelas aflições deste mundo, pelas angústias deste mundo, nós receberemos a coroa da vida, a vida eterna,
galardão eterno. Nós também seremos exaltados, glorificados, quando o nosso Senhor voltar. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, temos dificuldades. Por isso, precisamos confiar no plano de Deus para a nossa vida, porque o plano de Deus é perfeito. Não durma como os discípulos, sem entender, cochilando, sem compreender, sem ver. O sono não faz parte da vida cristã. Acorda, desperta tu que dormes, desperta para a verdade, desperta para o que Deus tem na sua vida, desperta para servir a Deus, para ter compromisso com Deus, para amar a Deus, para fazer o que Deus quer de você, que você faça para Ele. Desperta para ter consagração, vida de oração, vida de comunhão, porque enquanto você não fizer isso, enquanto você só ficar no plano material, só nas coisas deste mundo, você vai se afastar de Deus e o seu coração vai ser corrompido pelas coisas deste mundo. E quando você menos esperar, estará fazendo coisas que você nunca pensou fazer. Então desperta para viver na presença de Deus, para conhecer o amor de Deus, para crescer na graça de Deus. Desperta para obedecer a Deus, para viver o plano de Deus na sua vida. Desperte para isso. Esteja preparado para fazer a vontade de Deus, para cumprir o seu propósito, para ser uma pessoa transformada, uma pessoa renovada. Seja pronto para desfrutar do perdão, da misericórdia de Deus, para ser um perdoador, para ser bondoso, misericordioso, para amar, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Foi para isso que Jesus Cristo morreu, para que a sua vida fosse transformada, para que você fizesse o bem, não o mal, para que você fizesse o que é justo, não o que é errado, para que você andasse na verdade, não na mentira, para que você não tenha o seu coração corrompido, mas que o seu coração seja renovado. O plano de Deus é perfeito, nada pode frustrá-lo, ele nunca chega atrasado. O resultado final trará alegria eterna, a alegria que Jesus experimentou na glória, nós também experimentaremos na vida por vir. Então saiba que por mais difícil que seja, devemos viver o plano de Deus. Mas eu não tenho força, eu não consigo. Confie nele, ele está conosco. Quando você não tiver forças, ele vai te sustentar. Quando você não aguentar, ele estará lá para te socorrer. Ele estará lá para te fortalecer. Ele nunca te abandonará. Apesar dele não livrar-nos do sofrimento, ele não nos abandona, ele não nos deixa. Ele estará lá. E no final, suas lágrimas serão enxugadas por ele. Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir uma música.